Oi pessoal, eu sou a Carla Nogueira do blog Expedição Andando Por Aí e você está aqui no nosso canal, na série Histórias que Passei Andando Por Aí, e na história de hoje eu vou contar um pouquinho o quanto que eu sofri com pressão alta nessa nossa última viagem ao Cerro Plata e a Aconcagua. Bora lá pro vídeo? Bom, quando eu estou aqui no Brasil, a minha pressão ela é constante, 13/9, 14/9. Eu sei que 14/9 já é considerado pessoa hipertensa ou entrando na pressão alta, mas eu vou no cardiologista, o cardiologista me acompanha e ele me passou só diuréticos. Então eu tomo um diurético dia sim, dia não, e eu consigo controlar ela 12/8, até mais para baixo, 11/7, 12/7. E vivo normalmente. Eu moro na praia, eu moro no litoral e isso também contribui para minha pressão ficar normal. Acontece que quando eu vou para alta montanha, eu normalmente na aclimatação eu passo um pouco mal. Se você ler lá no meu blog, todas as vezes que a gente foi para altitude acima de 4.000 e pouco, eu sempre relato que eu tive dor de cabeça, enjoo, mal-estar, dor muito forte na cabeça, às vezes perto da nuca, às vezes perto da testa, atrás dos olhos. Mas eu nunca associei isso à pressão alta, porque eu nunca tinha medido a pressão em altitude. E dessa vez a gente foi para o Cerro Plata com o pessoal do Gente de Montanha e eles têm um acompanhamento médico dia a dia, tanto da sua oxigenação quanto a sua pressão. E isso foi essencial para eu descobrir que infelizmente sim, eu tenho pressão alta em alta montanha. Se eu soubesse disso antes, eu já teria me prevenido e levado remédios específicos para pressão alta quando eu estivesse fazendo alta montanha. Mas como eu não sabia dessa minha condição, eu tinha levado para alta montanha apenas diurético e alguns comprimidinhos de amostra grátis de losartana, que um dia o meu cardiologista me passou caso eu quisesse começar a tomar os remédios de pressão alta. E que eu nunca fiz isso porque eu consegui controlar com o diurético. Por estar só com amostras grátis, eu não conseguia tomar todo dia um comprimido inteiro. Então, quando eu percebi que estava com pressão alta lá no Cerro Plata, eu comecei a tomar meio comprimido de losartana, me automedicando mesmo, junto com o meu diurético. E mesmo assim, ela não baixou. Chegando já na altitude de 4.000 e pouco, a minha pressão já estava 15/9, com picos de 16/10 o dia todo, inclusive quando eu estava em repouso. Isso me deixou muito apreensiva em continuar, mas eu fui, pelo menos até o acampamento base, onde eu sabia que dali para cima, se eu tivesse algum problema devido à pressão alta, eu poderia sofrer um aneurisma, sofrer um infarto ou coisas do gênero. Mesmo sabendo que pressões de 15/9, 16/10 em alta montanha é considerado comum, eu fiquei com muito medo de prosseguir. E foi o que aconteceu. Chegando no acampamento Roiada, lá no Cerro Plata, que é a 4.700 mais ou menos metros de altitude, a minha pressão não baixava, mesmo com os remédios, e bebendo muita água e cortando quase que 100% do meu sal, da minha comida, eu resolvi não seguir adiante. Eu resolvi não subir para o Cerro Plata, fiquei nesse acampamento. Acredito que uma outra coisa ajudou a minha pressão subir nos primeiros dias, já que foram 9 dias de aproximação ao Cerro Plata. Eu estava tomando Sum, que é um complexo de sais para reposição de sais para quem faz atividade física. Ele é tipo um Gatorade em forma de pastilha que você mistura na água. E também estava tomando um complexo vitamínico e de sais minerais que eu sempre tomo quando eu faço atividade intensa para repor os meus sais minerais, já que depois dos 40 anos a gente sente uma falta maior de sal no organismo do que quando a gente é mais jovem. Esses dois suplementos que eu estava tomando, o Sum, eu tomava um por dia e ele repõe quase que 16% da quantidade de sódio que uma pessoa precisa por dia. E o outro complexo de sais que eu estava tomando 2 por dia, um de manhã e um de noite, e cada cápsula ela repunha 15% do sódio que eu estava precisando para o dia. Se você fizer as contas, né, aí já dá quase que 50% do sódio que eu estava ingerindo, fora a minha comida, que você sabe que comida de alta montanha ela tem que ser um pouco mais conservada, então a gente come muita comida com sal. Quando eu percebi desse problema que estava acontecendo comigo, eu cortei os
consumo, eu cortei esse complexo de sais e tentei cortar o máximo possível do sal na minha alimentação. Mas mesmo assim não deu tempo, a minha pressão não baixou a tempo de eu subir o Cerro Plata. Apesar dos guias falarem que eu poderia subir, eu achei melhor por conta própria não seguir, porque eu fiquei com medo de ficar vários dias com a pressão alta e já tenho um biotipo diferenciado na maioria das pessoas, eu tenho excesso de peso, então eu fiquei com medo de forçar o meu coração e infartar lá em cima, então eu decidi desistir. Voltando do Cerro Plata, fomos a Mendoza e lá eu comprei uma cartela de losartana, não precisa de prescrição médica, comprei numa farmácia lá em Mendoza, na Argentina mesmo, me venderam sem problema algum e comecei a tomar normalmente um comprimido por dia, que é o que o meu médico tinha recomendado, junto com o diurético. Lá em Mendoza, a minha pressão ficou normalíssima. Eu media todo dia num posto de saúde que tinha lá, próximo ao meu hotel, inclusive. Chegou o dia de ir para a Plaza de Mulas, lá no Aconcagua, o campo base do Aconcagua, e a minha pressão estava normal, sem nenhuma alteração, tomando losartana e tomando o diurético. Na Plaza de Mulas, para fazer o trekking à Plaza de Mulas e também para subir ao Aconcagua, há 2 lugares que os médicos medem a sua pressão: no acampamento Confluência e no acampamento Plaza de Mulas. Quando eu cheguei no acampamento Confluência, nós ficamos 2 dias lá, porque a gente dormiu 2 noites lá, porque a gente chegou no primeiro dia, no dia seguinte a gente foi até a Praça França, que é uma das vistas mais lindas que eu já vi do Aconcagua, e depois dormimos de novo em Confluência para o dia seguinte levar as nossas coisas para a Plaza de Mulas. Nessas 2 noites eu medi minha pressão lá no posto de saúde com a médica que tem lá em Confluência, e os 2 dias a minha pressão estava 13/9, 14/9 e ela me liberou para continuar para a Plaza de Mulas. O Hélio, que nunca teve pressão alta, lá em Confluência estava com 15/9 e mesmo assim a médica liberou para ele ir até a Plaza de Mulas, que ela falou que ele ainda estava aclimatando. Eu não estava sentindo nenhum sintoma de altitude, nem dor de cabeça, nem enjoo, nem vômitos, porque eu estava aclimatada já com o Cerro Plata. E o Hélio também não estava sentindo nada. Bom, subimos a Plaza de Mulas e eu fiquei 2 noites em Plaza de Mulas e também medi minha pressão esses 2 dias, essas 2 noites. Incrivelmente, minha pressão em Plaza de Mulas estava 12/8 os 2 dias. Claro, tomando os remédios, fica normal. Se eu dependesse da minha pressão para subir, para continuar, ao cume do Aconcagua, a minha pressão estava normal. O Hélio, no primeiro dia que ele mediu a pressão, também estava alta e ele começou a tomar o diurético, que eu deixei lá com ele algumas cartelinhas, o meu diurético, e parou também de comer coisa salgada. E incrivelmente a pressão dele baixou em 2 dias, que foram os 2 dias que ele esperou para conseguir esperar para ir até Nido de Condores. Aliás, ele deu uma entrevista maravilhosa aqui no canal, aqui no Histórias que eu passei andando por aí. Eu vou deixar aqui no izinho e também linkado aqui embaixo na descrição desse vídeo. Enfim, pressão alta, ela pode acontecer com qualquer pessoa, ainda mais se você não está com o seu físico 100%, que é o meu caso, que eu tenho excesso de peso e também que estava comendo muita coisa com sódio. Incrivelmente, minha pressão ao chegar aqui de volta no Brasil voltou a 12/8, 11/7, que é o que eu tenho medido nos últimos 15, 20 dias. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais como funciona a nossa pressão em altitude e que tem pressão normal aqui, que de repente, por ter uma condição física um pouquinho diferenciada, podem alterar a sua pressão. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Vou deixar outros vídeos aqui do ladinho para você continuar com a gente. Inscreva-se no nosso canal, dê um like se você gostou desse vídeo. E todas as quintas-feiras eu estarei aqui de volta contando uma nova história em comemoração aos nossos 10 anos andando por aí. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê andando por aí. Até! Tchau, tchau!